Lost foi tão ruim assim? Por que o final é tão polêmico? Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um Deles Indica. E hoje sim, eu vou tocar na ferida que é Lost na sua vida. Pode ser que muitos de verdade não tenham assistido. Essa é a maior parte das pessoas, pra falar a verdade. Quando eu entro num grupo de amigos, tem gente que fala que simplesmente odeia Lost porque odeia. E você nunca viu final ruim até você ter assistido Game of Thrones. Isso aqui é final ruim. Lost não tem um final ruim. E eu vou te convencer o porquê nesse vídeo. Mas é lógico que a gente vai fazer um estudo rápido sobre o porquê a série foi o sucesso que foi, porque mexeu com tanta gente. Essa série aqui é o TBT da Lulus Indica e a gente vai começar com Lost porque foi a primeira série que eu assisti. Não esquece de se inscrever, de clicar no sininho e de deixar aquele like, porque eu já sei que você vai gostar desse vídeo. Ele tá incrível, não tem como você não gostar. Lost, na verdade, foi uma sensação mundial e tem vários motivos pra isso ter acontecido. Além de revolucionar em técnicas de direção e de roteiro, além da diversidade, tem vários pontos e a gente vai falar um pouquinho sobre todos eles hoje. Lost começou em 2004 e terminou em 2010, ou seja, foram 6 temporadas que foram super impactadas pela crise dos roteiristas. Se vocês quiserem, em algum momento eu paro e faço um vídeo só explicando o que foi a crise roteiristas, o que ela causou. Muita gente deixou de assistir porque começou a não entender mais o que estava acontecendo na história e simplesmente se desconectou. Mas é aí que a história acertou, na verdade, porque eles conseguiram fazer algo muito incrível, independente de tudo. Um dos grandes motivos disso é porque tem mentes brilhantes por trás que fizeram um senhor de um roteiro. Então a gente conta aí com a série com o J.J. Abrams, o Jeffrey Lieber e o Damon Lindelof. Eles são caras interessantíssimos, cara, além dos produtores que participaram também, que fizeram várias outras séries, tipo o Adam Horowitz, que fez Once Upon a Time, era um dos produtores de Lost. Então várias pessoas saíram daí desse grupo de pessoas que fez Lost sair do papel e ser o que foi. A gente tá falando aí de um elenco extremamente diverso, um dos primeiros elencos diversos de verdade da televisão, a ponto de que não era só inglês que a gente ouvia, a série falava muito francês, coreano, várias cenas da Sun conversando em coreano, a gente tem várias cenas do Said falando em árabe, então assim, não é uma série que se limita dentro do seu pequeno universo. O muito legal também é que a série, tipo, voou literalmente e foi pro Havaí filmar todas as cenas. Então, assim, quando você achava que eles estavam em Londres, eles estavam no Havaí. Na França, era no Havaí. Não sei onde, era no Havaí. E é muito legal ver como eles conseguiram se adaptar. De certa forma, foi uma coisa bem cara, né, de se fazer, porque eles tiveram que deslocar tudo para o Havaí e ficou 100% concentrado lá. E é legal, na verdade, ver as histórias dos atores contando como era, tipo, uma vida bem paradisíaca que eles levavam lá, além do fato de que eles estavam, lógico, trabalhando que tem uns cachorros. Então, assim, eles criaram todo um cenário diferente, eles levaram essas pessoas que tinham backgrounds diferentes, eram pessoas que não se conheciam, que não eram celebridades, juntaram, fizeram essa maçaroca e deu super certo. As pessoas têm uma tendência absurda de querer achar lógica pra tudo, e não é o caso de Lost. Mas muitas coisas aqui foram implantadas de uma maneira a ser, sabe, algo construtivo, e não necessariamente que te leve do ponto A ao ponto B. E tem um porquê das coisas, porque no fim das contas existe uma base, que era esse o objetivo deles. O que tava ali, que era a parte fictícia e que eles inventaram, as mitologias da série, foi pra criar burburinho, discussão e, assim, causar um pouquinho no parquinho. Acho que algumas coisas poderiam ter sido resolvidas melhor? Acho, não vou falar que não, que foi o melhor final do mundo, mas foi um bom final e a gente já fala disso, vamos lá, calma lá. Uma das partes revolucionárias da série também foi a inclusão de flash forward, flashback e flash sides. Isso foi muito louco, porque a princípio a gente acompanhava desde o começo da série um formato muito específico. Existia o cold opening, que era aquela cena antes de você ter a abertura, aquele momento do Lost aparecendo assim no meio da sua tela e voltando, e aí você começava o episódio. Mas ao longo do episódio nunca era 100% na realidade, ou seja, no momento presente. A gente vivia muita coisa no passado. E isso foi assim por longo de 2 temporadas, pelo menos, eram só flashbacks. Até que em certo momento a gente descobriu que existiam flash forwards, que eram momentos depois que eles saíram da ilha. E isso foi, assim, de explodir cabeças. Quando as pessoas descobriram isso criou toda uma nova discussão. Os grupos, caraca, tinham sites e mais sites de discussões, era insano. E aí, lá no finalzinho dessa temporada, existiam os flat sideways, que eram as hipóteses de se eles não tivessem entrado na ilha. E aí eu vou contar um baita de um spoiler, se você não assistiu a série, talvez você fique um pouco chateado, então eu vou botar aqui um minuto que eu paro de falar sobre isso. Pra quem não entendeu o Sideways, na verdade não era a hipótese de se eles tivessem nunca caído na ilha. Na verdade, é o que acontece nesse plano espiritual logo depois que eles morrem na ilha. Por isso que eles vão lembrando e se juntando e chega no final que chegou, entendeu? Então
Então existe toda uma construção que foi feita e é por isso que foi inventado esse Sideways, porque são os momentos em que eles se reencontram e relembram tudo que eles viveram na ilha. Não, eles não morreram na hora que eles caíram. A ilha não é um purgatório em que eles ficaram abandonados. A forma como a história foi contada faz sentido. A ideia de Lost surgiu, pra quem não entendeu, uma mistura entre Castaway, que é o náufrago do Tom Hanks, junto com Survivor, que é aquele programa em que as pessoas são jogadas numa ilha e tem que sobreviver. Então, a princípio, é isso que a série passa pra gente. A primeira temporada vende essa história. É a partir da segunda que a gente começa a descobrir novidades e curiosidades da ilha que faz a gente se questionar se essa ilha é simplesmente uma ilha, o que mais está por detrás dela. Porque tem os outros, toda uma mitologia que vai surgindo aí e que vai criando uma discussão bem acalorada sobre a série. Legal dizer que o piloto dessa série foi o piloto mais caro da história da televisão. Ele custou de 10 a 14 milhões de dólares. Então, se você acha que Game of Thrones é caro, Lost já foi caro lá em 2004, maluco. E a Lost foi, assim, inovação não só pela questão de diversidade de elenco, diversidade de línguas, tudo isso que eu já apontei aqui, mas também foi a primeira série que começou a ser transmitida online. Quando não existia Netflix, a ABC já estava disponibilizando os episódios online. E se você tivesse a assinatura da Disney, né, que na verdade é da ABC, você podia assistir. E também foi disponibilizado em outras plataformas. Isso é muito legal se você parar pra pensar, que era uma época em que você tinha que alugar na locadora. Eu alugava Lost na locadora uma época, sabe? Então, assim, é legal de você pensar que existiu um momento em que você não precisava dessas coisas, você tinha acesso online, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos você tinha. Agora vamos entrar em polêmicas. Você já entendeu por que a série foi tão grande, né? A gente falou de vários pontos. Então, diversidade, os idiomas, a questão do flash forward, flashback, flash sideways. A gente teve a questão também de ser divulgado online a série, a criação de fóruns e mais fóruns de discussão. Se isso não é motivo suficiente pra você entender, é como se tivesse lançado Game of Thrones. Você que não assistiu Game of Thrones ou você que entrou nesse universo, sabe o que eu tô falando. Você passou por aquele momento do eu preciso assistir, eu tenho que ir atrás, eu tenho que entender o qual é dessa série. E isso aconteceu com Lost lá atrás. Aqui hoje não tem esse impacto, porque as séries estão na Netflix, estão na HBO, tem uma outra apresentação, outros eventos visuais, mas Lost continua sendo uma das melhores séries que já existiu. Ela foi a primeira de muitas coisas, como todas essas que eu pontuei aqui, e inclusive foi a minha primeira série, então eu gosto dela demais, eu tenho um carinho especial demais. Eu reassisti há pouco tempo atrás o último episódio, eu chorei tudo de novo. Então agora eu vou falar um pouco do final. Então se você não quer saber nada do final, saia desse vídeo, não esquece de deixar o like. O final de Lost, cara, ele é simplesmente espiritual. E não é religioso, é espiritual. Porque se você parar pra analisar, em nenhum momento eles se preocuparam de verdade em explicar as coisas. Tipo, os números. Os números que o Hurley jogou na loteria, os números que passaram a vida inteira indo atrás dele, o número que abriu a porcaria da catapulta lá da... esqueci o nome. O negócio que abria aí que o Desmond saiu de dentro. Todas essas coisas que surgiram, formação negra, urso polar, nada disso era pra ter um porquê. Tudo isso era para ambientar essa ilha muito louca, que eles realmente ficaram presos. É uma ilha que não faz sentido. Mas, assim, o conceito que eles falaram e que eles explicaram e que é 100% real era uma caixa de Pandora. Caixa de Pandora guarda todos os males do mundo. E a ilha era essa caixa de Pandora. Era um local, assim, sem um local específico no mundo, em que você possuía esse monte de coisa acontecendo. E várias pessoas ali estavam só realmente na iniciativa Dharma, estavam só vivendo a vida delas, entendeu? O Desmond, por exemplo, é o cara que mais se ferrou, coitado. Ele caiu sem querer na ilha, só porque ele tava atrás da Penélope, ficou preso lá. E aí, no final, ele finalmente volta pra Penélope. Graças a Deus, ele volta pra Penny. Então, assim, quando começam os Sideways, que foi o que eu comentei no meio do episódio aqui, é um momento em que você começa a entender o que de fato aconteceu e o que vai unir essas pessoas, porque na verdade são relações humanas. Foi uma coisa legal que eu vi na entrevista do cara que faz o Benjamin, é que todo mundo entrou no céu, menos ele fica do lado de fora no último episódio, ele fica num banquinho sentado esperando, porque pra você entrar nesse céu que eles criaram, você tem que estar com a sua outra parte, entendeu? Seu outro ser. Não é porque você tem que ser casado, é porque você tem que achar amor na vida. E pra eles, todos ali, eles passaram por tantas provas, tantas coisas, que eles realmente encontraram a pessoa com quem eles amavam, entendeu? O pai do Jack, por exemplo, entra e ele não amava uma mulher, ele amava o filho dele. No fim das contas, eles conseguiram se resolver e os dois puderam descansar em paz, entendeu? Então, assim, o Jack finalmente vai pra igreja no momento em que ele morre mesmo. Quando ele fecha os olhinhos é quando ele vai pra aquele encontro. Então, várias coisas acontecem nesse final que não é pra ser uma coisa lógica, entendeu? Eu confesso que algumas coisas poderiam ter sido melhor explicadas, mas o final é lindo, é poético e é uma união de almas que acontece que
cara, pra mim é impagável. Então, assim, eu prefiro 1000 vezes o final de Lost do que o final de GOT, que foi sem graça, foi sem nada. Tipo, tiveram algumas explicações, tipo, ah, o Jon Snow é isso. Mas não levou a nada. E levar nada a lugar nenhum, eu prefiro ter o final de Lost 1000 vezes, porque pelo menos foi lindo, eu chorei, foi emocionante. E concluiu a história da melhor forma que eu acho que eles conseguiriam concluir. E era a história que eles queriam contar, então aceita, irmão. Acontece, às vezes a gente não gosta, mas é isso que a gente vai ter pra receber. Bom, esse aqui foi a primeira vez que eu fiz esse TBT. Se você gostou, se tem alguma dica, alguma coisa, coloca aqui nos comentários. Vocês sabem que eu adoro conversar com vocês. Mês que vem vai ter outro com outra série muito legal pra gente conversar sobre o porquê, o sucesso, como é que funcionava. Eu estou ansiosíssima pra ver se vocês estão gostando dessas coisas novas, então não deixe de me dar um feedback, beleza? E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.